Bem-vindos, queridos alunos e queridas alunas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos conhecer como elaborar um resumo e uma resenha. Para que fazemos um resumo? Normalmente para informar o conteúdo de um texto lido e as conclusões do autor. Portanto, o resumo destaca os pontos relevantes de um texto. O resumo não é longo. O resumo de um artigo científico ou de uma dissertação, ele tem aproximadamente de 150 a 500 palavras. Então, mais ou menos meia página a 4, até no máximo uma página. Quando o professor pede um resumo ao aluno, o objetivo é saber se você leu o texto e compreendeu o seu conteúdo. Então, não precisa escrever demais para fazer um resumo. Como que nós fazemos um resumo? Vamos lendo o texto, anotando as dúvidas, anotando as palavras desconhecidas principalmente, procurando no dicionário e com isso fazendo um glossário dessas palavras, anotando com um destaque de marca-texto as ideias mais importantes de cada parágrafo e à margem você vai colocando as suas anotações das palavras principais daquele parágrafo. Então, daquilo que você salientou com marca-texto, você ainda resume com poucas palavras na margem. Na hora de elaborar o resumo, você vai juntando estas palavras importantes do texto e vai elaborando o seu resumo, transmitindo a ideia do autor. E assim, então, fica fácil para o aluno memorizar o conteúdo. Então, é muito interessante, ao estudar, fazer sempre um resumo do texto lido, porque muitas vezes nós falamos assim, eu li tanta coisa e não me lembro mais de nada, não é mesmo? Acontece isso? Então, dessa forma, com as palavras anotadas à margem do texto, você vai recordando e vai memorizando o texto lido. Né? É uma forma também de lembrar do conteúdo que foi apresentado no texto. Normalmente, um resumo é informativo. Ele vai informar sobre o conteúdo e sobre as conclusões do autor do texto. Então, ele inicia com as referências, de acordo com as normas da ABNT, passa em seguida ao resumo, colocando o assunto que foi tratado pelo autor, o objetivo do autor ao desenvolver aquele texto, qual foi a metodologia utilizada pelo autor, de que forma ele redigiu, não é, aquele texto, quais métodos ele utilizou, os resultados e as conclusões do autor. E fica muito interessante um resumo também quando o aluno faz alguns comentários pessoais sobre o texto lido. Isso agrega muito ao resumo. Então, o resumo é este, não é? A apresentação de uma breve informação sobre o conteúdo lido em um livro e sobre as conclusões do autor. Então, como que eu vou fazer um resumo breve quando eu pego um livro longo? Por exemplo, para apresentar todo o conteúdo que foi abordado pelo autor, eu posso ler o quê? Posso ler o sumário, né? Pelo índice ou pelo sumário,
eu vou vendo quais são os assuntos que o autor desenvolve em toda a sua obra. Então, eu dou uma abordagem breve, né? Abordando o assunto todo do livro, somente apresentando os tópicos, a sequência dos tópicos, a sequência dos assuntos que o autor desenvolve no livro. E, posteriormente, então, eu vou destacar 1 ou 2 capítulos que mais me chamaram a atenção e aí sim apresentar algumas ideias desses capítulos, fazendo o encadeamento dos assuntos que foram apresentados nesses capítulos. E ao final, então, eu digo qual foi a conclusão a que o autor chegou. Então, vejam, é algo breve, mas bem aprofundado e que abrange todo o conteúdo da obra resumida. Tá? Vamos passar, então, agora para a resenha. Qual é a diferença de um resumo para uma resenha? Uma resenha é um resumo também, mas é um resumo crítico. Ela exige que o aluno ou que a pessoa que esteja fazendo a resenha dê a sua opinião crítica ao final do resumo e indique a leitura da obra. Então, se eu li um livro, estou fazendo uma resenha sobre um livro, eu começo também pela referência na mesma estrutura que tem o resumo. Começo com a referência, colocando o sobrenome, o nome do autor, o título da obra, o número da edição, o local de publicação, a editora, o ano e o número de páginas. O número de páginas indica se o texto é longo, se é um livro longo ou se é mais breve. Não é? Agora, qual é a diferença do objetivo da resenha em relação ao resumo? Normalmente, a resenha é para ser publicada, ou publicada no e-book, no meio eletrônico, ou em um livro a ser publicado, num jornal. E o objetivo da resenha é fazer com que quem pegue a sua resenha, quem leia a sua resenha, tenha vontade de pegar o livro na íntegra para ler. Não é exaurir todo o conteúdo. Eu fiz uma resenha tão boa que já transmite até melhor o conteúdo do que o próprio autor. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é fazer um texto atraente para que quem leia a sua resenha tenha vontade de pegar o livro e de ler o livro na íntegra. Então, como se diz popularmente, a resenha vai vender o peixe, né, para que a pessoa compre a obra e deguste aquela obra e leia na íntegra aquela obra. Então, a diferença da estrutura da resenha, ela começa da mesma forma que o resumo, com a referência da obra, passa a seguir para as credenciais do autor ou da autora do livro. Então, você vai falar quem é essa pessoa que escreveu este documento, este livro, vai fazer uma breve apresentação, em especial quanto ao seu currículo profissional. Quais áreas que ela já atuou, quais foram as outras publicações do autor, a sua formação acadêmica, os títulos que ela possui. Então, é nesse sentido que você apresenta em um parágrafo breve algumas credenciais do autor. Aí,
então você vai apresentar o resumo da obra, né? Vai apresentar o conteúdo como um todo, ver o sumário, apresentar os tópicos que ela aborda, qual é o objetivo do autor ao escrever essa obra, como o autor trabalha aquele assunto, como que ele estrutura a sua obra, quais são as suas ideias básicas. E aí, então, você vai destacar ideias principais de alguns dos capítulos que chamaram a atenção, né? Fazendo, então, uma relação entre um e outro, tá? Não precisa destrinchar exaustivamente todo o conteúdo da obra, você só apresenta os conteúdos a partir dos assuntos que foram abordados no sumário. E você destaca também, se é que você notou, qual foi a referência do autor, em quais outros autores de peso ele se baseia, se ele aborda outros documentos, por exemplo, os documentos do magistério da igreja, se embasam em outros documentos, não é? Quais foram as conclusões a que o autor chegou sobre o assunto que ele está tratando, e aí, pronto, encerrou a sua fala sobre o assunto do livro. A resenha, como é um resumo crítico ou recensão, ela é também chamada de resumo crítico ou recensão. Ela inclui, então, a apreciação crítica do resenhista. Aí você vai dar a sua opinião pessoal, não é? Se o autor é objetivo, se é conciso, se as ideias são originais, são claras, coerentes, se transmite algo a ser aplicado para a nossa realidade. E, enfim, você vai indicar a leitura da obra, informar a qual público se destina esta obra ou a quem ela pode ser útil, como, por exemplo, alunos de determinados cursos, a professores ou ao público em geral. E por que você é dessa opinião? Não é? No nosso texto de aula, você encontra algumas informações básicas, não é? Sobre elaboração de resumo e resenha, e a partir da explicação, temos também um modelo de resenha que vocês vão ler para identificar passo a passo esta sequência dos itens da resenha. Uma observação que vocês vão ver quando lerem o resumo, aliás, o modelo, né, de resenha. Não precisa escrever os itens, por exemplo, credenciais do autor, depois passa, resumo da obra, quadro de referência, conclusões, apreciação, não precisa escrever esses subtópicos, né? Vamos dizer assim, da resenha. A resenha vem em um texto corrido que quem lê a sua resenha vai identificar passo a passo essas etapas, não é? Da resenha, tá bem? Então, aqui lendo o texto a seguir, que é o modelo de uma resenha, vocês vão identificar esses passos. O autor que fez esta resenha, ela começa apresentando a referência da obra, então modelo também para vocês fazerem a sua resenha, né? Depois apresenta as credenciais do autor desta obra. Passa então a resumir a obra, vocês vão ver que interessante, quando apresenta a autora, as credenciais da autora, vai dizer que ela é professora de
da UNB, então já chama atenção, não é? Principalmente a nós, para ver, olha, uma pessoa que é autora de uma obra interessante, que fala sobre como ler, como entender e como redigir um texto. Olha, então ela já dá dicas para a nossa própria disciplina, não é? Então já chama atenção. Uma pessoa de Brasília, que quem sabe eu posso até conversar pessoalmente com ela. Né? Então é assim que você apresenta as credenciais, algo que chame a atenção da pessoa que vai ler a sua resenha. Né? No resumo da obra, vocês vão notar que a pessoa que resenhou a obra, detalha bastante, de uma forma interessante, a primeira parte da obra. E depois todos os outros capítulos, vamos dizer, o primeiro capítulo é detalhado. E depois do segundo até o fim do livro, ela apresenta somente em um parágrafo. Então, daí dá a noção do conjunto da obra, mas não precisa detalhar todos os assuntos do livro. Por quê? Ela vai chamar atenção na resenha para o leitor pegar o livro e ler. O objetivo é esse. Né? E, enfim, apresenta a conclusão da autora da resenha e, no final, faz uma apreciação crítica, né, do resenhista, parte do resenhista e a indicação da leitura. Então, boas leituras, bons estudos e espero que vocês treinem, não é? Para fazer um bom resumo e uma boa resenha na sequência desta aula. Porque só se aprende a caminhar caminhando, né? E só se aprende a fazer fazendo. Então, mãos à obra, e estou aqui à disposição para qualquer dúvida de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.